Olá, 100% das cidades brasileiras que realizaram segundo turno nestas eleições de 2012 já concluíram suas votações. Foram 50 cidades que tiveram uma etapa extra para a escolha dos seus futuros prefeitos. Aqui em Minas, consolidado as 4 cidades, Contagem, Uberaba, Juiz de Fora e Montes Claros. Em Contagem, o eleito foi Carlim Moura, com 65,90% dos votos válidos. Quem está na festa de comemoração, acompanhando aí todos os desdobramentos da festa do PCdoB, é Gabriela Pedroso, do portal Tempo Online. Vamos tentar conversar com ela ao vivo agora por telefone. Oi, Gabriela, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, João. Gabriela, do que o Carlim Moura, candidato prefeito eleito de Contagem, falou na sua primeira entrevista após a confirmação do resultado? Ele se mostrou bastante feliz com a vitória e já disse sobre alguns planos, algumas de suas prioridades, assim que assumir a prefeitura de Contagem. Mais uma vez, ele reforçou a questão da saúde, falou na reformulação da gestão da saúde pública, que vai com o foco de garantir profissionais de saúde para atender a população, e falou também da reabertura dos FUNECs. Segundo ele, essas duas vão ser as duas prioridades dele no primeiro ano de gestão. Além disso, ele também comentou sobre o adversário Durval Ângelo, reforçou que apesar da disputa, né, pela prefeitura de Contagem, que no governo dele a intenção dele é ter o candidato Durval Ângelo como aliado, que vai tentar um diálogo com o PT, para que juntos os dois partidos, os dois, né, agora o novo prefeito e o candidato, possam fazer o melhor governo para Contagem. Sobre a aliança com o Milton Cardoso, ele também comentou, ele não chegou a falar, prometer cargos para o presidente do PMDB, né, de Contagem, mas ele não deixou claro que vai procurar estar sempre contando com o apoio dele, ouvindo as sugestões e tudo mais, mas ele não confirmou se vai fazer alguma oferta de cargos no governo dele. Gabriela, e quem eram as pessoas, as lideranças que estavam com Carlim nesse discurso da vitória? Tiveram presente a presidente do PCdoB, né, a João Moraes. Sim. Teve também presente o próprio Milton Cardoso, esteve lá, o ex-embaixador Tilden Santiago. Foram alguns dos que estiveram lá na coletiva acompanhando agora o novo prefeito de Contagem. Gabriela, e para terminar essa conversa nossa aqui, agora está começando uma festa, é isso mesmo? Aqui na praça, desculpa, eu esqueci o nome, na Praça do Eldorado, aqui na Iria, né? E eles estão fazendo uma festa aqui na praça, comemorando, muitas pessoas compareceram. Ele ele fez um discurso aqui para as pessoas que compareceram, voltou a reforçar essa questão da aliança, né, com o Durval, que vai tentar ter o seu opositor como aliado no seu governo. Agradeceu a todos os eleitores pela votação, pelo apoio, e mais uma vez falou das suas prioridades, né, que foi a reformulação da saúde, da gestão da saúde e a reabertura dos FUNECs. Ele bateu muito nessas duas teclas, assim, né, como prioridade dele. Ok, Gabriela, muito obrigado pela sua participação e bom trabalho. Obrigada, boa noite. Essa foi Gabriela Pedroso, aqui do Eldorado, acompanhando a festa de comemoração, a comemoração da eleição de Carlim Moura, que venceu em Contagem com 65,9% dos votos válidos contra 34,1% de Durval Ângelo, do PT. E esse diálogo com o PT após essa vitória do Carlim não é surpresa. Afinal de contas, Carlim Moura não deixa de ser um sucessor de Marília Campos. O PCdoB fez parte dos 2 mandatos da atual prefeita de Contagem e é natural que esse diálogo seja tentado a partir de agora. O que significa mais dor de cabeça, entre aspas, positiva para o prefeito eleito de Contagem para montar a sua equipe de governo. Além da adesão do seu próprio partido, evidentemente, de grupos do PSB, do PRB,
do PSDB e também do PMDB, o PMDB está com o Carlinhos desde o primeiro turno. Ainda tem o PT, caso seja aliado, a aderir e, quem sabe, tentar continuar com algum cargo na Prefeitura de Contagem. Vamos a outros números aqui consolidados de Minas. Em Juiz de Fora, Bruno Siqueira venceu com 57,16% dos votos válidos, venceu Margarida Salomão por 42,84% dos válidos. Montes Claros, o eleito é Rui Muniz, ex-deputado estadual, que agora está no PRB. Rui Muniz teve 56,15% contra 43,85% de Paulo Guedes, do PT, que dá uma margem aí de 13 pontos percentuais. Em Uberaba, a menor vantagem em Minas, de menos de 3 pontos percentuais, a vitória do PMDB com o deputado federal Paulo Pial, 51,36% contra 48,64% de Antônio Lerim, deputado estadual do PSB. Dessas 4 cidades, o caso de Uberaba, no Triângulo, é o único em que um aliado nesse segundo turno do Palácio da Liberdade, de Aécio Neves, de Antônio Anastasia, não venceu. Nos outros, o PSDB de Aécio teve êxito, pois apoiou Carlinhos, apoiou Bruno Siqueira e apoiou também Rui Muniz em Montes Claros. Também está consolidado nacionalmente a votação com a eleição de Fernando Haddad em São Paulo, 55-44, o que é uma margem inferior ao que trouxeram neste sábado as pesquisas Ibope e Datafolha. O Datafolha dava uma vantagem de 16 pontos para Haddad e o Ibope de 19 pontos, e a vantagem foi de pouco superior a 11 pontos em favor do PT. Então, a grande aposta do ex-presidente Lula e de seu partido neste ano teve êxito, que foi às custas até de abdicar de outras disputas em outras capitais importantes, foi de eleger o prefeito da maior e mais rica cidade do país. Lula conseguiu, o que serve aí de estofo para 2014, o projeto de reeleição de Dilma Rousseff. Vitória também consolidado no Espírito Santo, vitória de Luciano Rezende, do PPS. Curitiba, primeiro resultado que pintou, vitória de Gustavo Fruet e outras cidades importantes do Nordeste. Uma derrota também do PT em Fortaleza, 53% de Roberto Cláudio, candidato do PSB, de Ciro e Cid Gomes e de Eduardo Campos. E em Salvador, o vitorioso é a CM Neto, 53,5% contra 46,5% de Nelson Pellegrino, candidato do PT. E, por fim, pincelando aqui as principais cidades, Manaus, vitória do ex-senador Arthur Virgílio Neto, do PSDB, também uma vitória do PSDB contra Vanessa Graziotin, do PCdoB, que teve o apoio do Palácio do Planalto. A presidente Dilma esteve em Manaus fazendo discurso para a comunista, para a senadora do PSDB, que teve 34%, contra 66% praticamente de Arthur Virgílio Neto. Agora, o que chama atenção no balanço dessa segundo turno no Brasil é o volume alto de abstenção, assim como ocorreu no primeiro turno no dia 7 de outubro. Agora há pouco, a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, deu uma coletiva e comentou: em média, as pessoas que deixaram de comparecer às urnas hoje e que deveriam é de 19%. No primeiro turno foi um pouco superior a 15%, o que representa esse universo aí de 6 milhões de pessoas hoje, dos 31,7 milhões que deveriam comparecer às urnas hoje. Segundo a ministra Carmen Lúcia, a gente vai ler aqui uma fala dela, que agora cabe aos órgãos, tanto da Justiça Eleitoral quanto aos especialistas e cientistas políticos, fazermos essa avaliação, porque qualquer aumento é preocupante, toda a abstenção não é boa. De fato, é o comentário da ministra, da presidente do TSE, sobre a ausência das pessoas que abdicaram de escolher seu futuro prefeito e deixaram que outros escolhessem. É praticamente uma pessoa em cada 5. Um eleitor em cada 5 deixou de comparecer às urnas hoje. Vamos pegar esses dados aqui nas cidades que tiveram segundo turno. Em Contagem, a abstenção foi de 17,8%. Em Juiz de Fora, a abstenção foi de 19,8%. Em Montes Claros, de 17,2%. E
Em Uberaba, o maior índice de abstenção de todos, 20,27%. Em São Paulo, foi exatamente 20%, 19,99% dos eleitores de São Paulo não compareceram para escolher entre Haddad e Serra. O que significa que, se você somar os dados de abstenção nessa faixa de 19%, com uma margem aí gravitando de 6, 7 ou 8 pontos somados brancos e nulos, daí entre 1/4 e 1/3 da população do eleitorado dessas cidades não escolheu nenhum nome para presidente. De fato, é preciso pensar qual vai ser esse futuro, o que pode ser feito, não talvez do ponto de vista da justiça, mas talvez dos candidatos e dos próprios partidos, escolhendo representantes melhores para conduzir e executar os sonhos dos seus representados, no caso nós, os eleitores. Então é isso, 100% das urnas apuradas nas 50 cidades que tiveram segundo turno. Mais uma vez, do ponto de vista de ocorrência, foi um sucesso, pouco menos de 700 ocorrências e prisões por conta de boca de urna dentro do esperado. E uma apuração eficaz, mais uma vez, e rápida. Lembrando que teve cidade como Curitiba e Vitória, que antes das 18 horas já se sabia quem eram os eleitos nessas duas cidades, sendo que as urnas tinham se fechado às 5 horas da tarde. É isso, o portal O Tempo Online conclui agora os trabalhos, né, de levar até você as notícias desse segundo turno. E amanhã as principais informações das eleições em Minas e no Brasil estarão nas edições do Super Notícia e do Jornal O Tempo. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.